Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos mais uma vez. Hoje é o segundo dia da semana, mas ainda numa semana que está por acontecer. Quero dizer a você da minha satisfação em poder estar ao seu lado nesse começo de dia e de podermos buscar juntos a palavra de Deus, falar do nosso desejo, de nossa expectativa, de que de alguma forma Deus fale ao nosso coração nesse instante. Se você exatamente hoje completa mais um ano de vida, então eu quero me dirigir a você e parabenizá-lo pelo seu dia, felicitá-lo por esse momento, transmitir o abraço do Senhor e o desejo de que Deus o abençoe grandemente, suprindo cada uma de suas necessidades, concedendo muitas alegrias à sua vida, aos seus relacionamentos. Que Deus o abençoe. E agora todos são convidados a voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus, num dos salmos mais lindos encontrados na Bíblia. Vamos juntos ler as Escrituras. No salmo de número 139, eu quero ler com você os versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esse Salmo 139, ele nos acompanhará não apenas hoje, mas nos próximos dias. Fala muito de nossa relação com Deus e o salmista enfatiza, sobretudo, um Deus presente, a presença de Deus. Começa então por reconhecer que Deus o conhece, que Deus conhece a sua vida. Perceba que isso é muito importante. Lembrar que Deus conhece o nosso coração tem um monte de significados. Primeiro, que quando nós pensamos sobre esse Deus que nos conhece, nós estamos falando de um Deus diante do qual podemos estar absolutamente despidos de qualquer fraude. Podemos ser plenamente abertos. Diante das pessoas, até podemos usar eventualmente alguma máscara ou podemos nos comportar de forma variada. Mas, ainda que nos comportemos de forma variada diante de um ou diante de outro, numa ou noutra circunstância, diante de Deus nós somos quem nós somos. O Deus que nos criou é quem nos conhece plenamente, conhece-nos de forma absoluta. Mas a ideia mais importante do salmista, a partir desses primeiros versículos, não é apenas a constatação de um Deus que sabe de tudo, porque é onisciente, de um Deus que nos conhece porque foi quem nos criou. A ideia principal que ele começa a suscitar nas declarações desses dois primeiros versículos é a ideia de um Deus que se importa. Não é a ideia de um Deus que sabe da nossa vida porque sabe de todas as coisas, mas ao dizer, sabes quando me assento e quando me levanto. O que o salmista quer dizer é que Deus nos acompanha, é que Deus se importa conosco, é que Deus olha para nós. Perceba que isso traz um novo significado para a leitura desse texto. Uma coisa é constatar, sem muito esforço, que Deus sabe de tudo, claro. Que Deus nos vê todo o tempo, claro, Ele vê a todos. Ele é Deus. Mas não é disso que o salmista está falando aqui. Ele está falando de um Deus que sabe pessoalmente do seu agir, que cuida particularmente da sua vida. O que o salmista quer destacar aqui é que ele conhecia um Deus que cuidava dele de forma pessoal. Lembra do Salmo 23? Claro que lembra. É o salmo mais conhecido da Bíblia. Ali o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. E diz que esse Senhor, que é o seu pastor, faz repousar em pastos verdejantes, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse Deus, que é o seu pastor, está ao seu lado quaisquer que sejam as circunstâncias. Por isso o salmista diz que mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não vai ter medo. Não porque a sombra da morte não exista, mas porque a presença de Deus faz a diferença. E ele então diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor, que é o pastor,
é um Senhor que cuida, é o Senhor que acompanha, é o Senhor que está ao lado. A grande mensagem do lindo Salmo 139 é a mensagem não apenas de um Deus onisciente, mas de um Deus presente. De um Deus que caminha ao nosso lado, de um Deus que está interessado em nossas vidas, um Deus que se preocupa conosco. Eu sei que algumas vezes parece nem fazer sentido que Deus, em sua grandeza, se importe com cada um de nós. Mas é esta a mensagem desse lindo salmo. Há um cântico que costumamos entoar em nossas igrejas que diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Na verdade, a grande mensagem encontrada nesse lindo Salmo 139, iniciada nesse prólogo dos primeiros versículos com a declaração de que Deus o conhece, é a mensagem de que Deus acompanha a nossa vida, movido por seu amor. Deus se interessa por nós exatamente porque nos ama. Deus nos dedica a sua atenção e o seu cuidado. A mesma verdade apresentada pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, ao dizer que ele tem cuidado de nós. E exatamente porque Deus tem cuidado de nós, podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E é exatamente isso que eu quero lhe propor na manhã deste dia. Que você abra o seu coração diante de Deus e coloque diante de Deus tudo que o incomoda, tudo que o aflige, tudo que o perturba, tudo que está no seu coração neste instante. Porque Deus se importa comigo, porque Deus se importa com você, como prova clara de que Ele nos ama. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Como é bom saber que Deus nos vê. Vamos orar. Pai querido, não sabemos como agradecer a Tua bondade para conosco. Reconhecemos a Tua grandeza, Tua soberania, Teu poder. Por outro lado, reconhecemos nossa fragilidade e mesmo nossas falhas. Mas como é bom saber que Tu caminhas ao nosso lado, que Tu te importas conosco, que Tu nos amas, que Tu conheces o nosso interior. E é porque nos conheces que nós queremos abrir o nosso coração diante de Ti, para buscar a Tua bondade, o Teu cuidado e a Tua proteção. Cuida de nós, por Tua graça e por Teu amor. É a oração que fazemos neste instante, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.